Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesse projeto pastoral, a Sede da Sabedoria, para contribuir, para colaborar com a Diocese, justamente nesse projeto mesmo de catequese, de ensinamento do povo de Deus, né? Das verdades da fé cristã, toda a realidade que o cristianismo, que a Igreja Católica vem a nos conceder. Eu me chamo Romero Frazão, sou missionário da comunidade de São Pio X, já trabalho com formação há cerca de pelo menos 20 anos, formando missionários na comunidade. E hoje nós vamos participar aqui um pouco, iniciar, né, podemos assim dizer, iniciar um itinerário, digamos assim, de formação espiritual com relação especificamente ao símbolo da fé, a profissão da fé cristã, os 12 artigos do credo. O credo que nós costumamos rezar na Santa Missa, que muitas vezes, até de forma desleixada, por vezes não percebemos, não prestamos atenção àquilo que nós estamos professando. Então nós estamos aqui justamente para delinear, fazer todo um itinerário para dar a você um entendimento da fé católica, da fé cristã, a partir do símbolo da fé. Hoje, especificamente, nós vamos iniciar introduzindo este conteúdo, falando a respeito do desejo de Deus que já está impresso no coração do homem, né? A realidade do desejo, a necessidade de conhecer a Deus. Mas antes de mais nada, nós poderemos iniciar rezando para que o Espírito Santo mesmo venha em nosso auxílio, venha iluminar a nossa inteligência, convidar a vontade, para que nós possamos efetivamente ter uma formação frutuosa, muito mais que isso, um itinerário frutuoso, que sejam realmente formações, palestras, aulas, que de fato possam transformar a sua vida a partir do momento em que você vai conhecendo a verdade, né? Buscando esta realidade de entendimento da verdade, esse desejo que já está implícito no coração humano de conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, amá-la, né? Este é o convite que nós vamos nos propor aqui a fazer a cada um de você que está já desde então se entregando neste momento, e desde já agradecer e louvar a Deus pelo dom da sua vida, pelo sim que você deu, assim a sua abertura de coração mesmo para realmente estar disposto, estar disponível a assumir conosco este compromisso de estudar mesmo as verdades da fé cristã. Então, peçamos ao Espírito Santo esta graça, a graça de poder termos o nosso entendimento, a nossa inteligência iluminada pela luz sobrenatural da graça, e que o esforço natural da razão venha também em nosso auxílio para que possamos efetivamente ter uma formação frutuosa. Por isso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Peçamos à Virgem Maria, a Imaculada Conceição, ela vem em nosso auxílio, intercedendo por nós, ela que é a formadora por excelência, a pregadora por excelência. E a Virgem Santíssima, Virgem do Rosário, a Virgem, a Imaculada Conceição, vem em nosso auxílio, intercedendo por cada um de nós. Que ela mesma venha nos apresentar a verdade, que é o seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, hoje nós iniciamos, como disse no início, né, esse itinerário desta disciplina, deste conteúdo relacionado à fé cristã, a profissão de fé, o símbolo da fé
que nós vamos estar começando a estudar a partir de hoje, tendo por base o Catecismo da Igreja Católica. Eu estou aqui com um exemplar do Catecismo. Este Catecismo aqui, nós vamos estar aqui mergulhando mesmo, ao longo desse nosso itinerário, mergulhando sobre esta realidade que está imbuída no Catecismo, esta pérola, vamos dizer assim, essa pérola preciosa, né, que nos foi apresentada, digamos assim, por São João Paulo II, né, ele foi promulgado, este Catecismo da Igreja Católica aqui em 1992, né, com a participação também muito marcante do então cardeal Joseph Ratzinger, Bento XVI, nosso querido e saudoso Papa Bento XVI, que também contribuiu grandemente para a elaboração deste catecismo. Na época ele era prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé e ele contribuiu de forma sublime junto com toda uma comissão para a confecção deste catecismo. Então vale a pena, meu querido irmão, você adquirir o Catecismo da Igreja Católica para que você possa também ir acompanhando as aulas e observando inclusive a linguagem que o catecismo vem a nos apresentar, né? O Papa São Pio X, em uma de suas encíclicas, a primeira encíclica que ele promulgou em 1904, é Supremus Apostolatus, ele vai dizer o seguinte: o povo tem se perdido por falta de conhecimento, fazendo justamente menção à Sagrada Escritura. Mas é interessante perceber quando ele vai dizer que a causa da incredulidade é justamente a ignorância. A causa da falta de fé começa pela ignorância. E por isso São Pio X, mesmo na sua encíclica, ele mesmo vai promulgar e definir a necessidade da realização de um ensino religioso nas paróquias, nas comunidades, nas dioceses em geral. Né? Já há mais de 100 anos ele promulgou esta realidade, esta condição, e hoje, nos tempos atuais, isso se faz de forma assim urgente, que nós busquemos efetivamente propagar este ensino religioso aonde quer que nós formos. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, é um convidado nosso a fazer parte desse itinerário, a assumir conosco este compromisso e, consequentemente, podemos verdadeiramente exercer o papel de multiplicadores enquanto catequistas, enquanto aqueles que lidam com a formação do povo de Deus, para que outras pessoas possam conhecer a verdade e, conhecendo a verdade, possam amá-la, decidir-se livremente por amar a verdade. Interessante perceber como o Papa Bento XVI vem a falar tantas e tantas vezes ao longo das suas homilias e até mesmo nas suas encíclicas, quando ele vai dizer justamente isso. A verdade não é uma ideologia, não é um pensamento ideológico, a verdade não é uma opinião, a verdade é uma pessoa. E esta pessoa é Cristo Jesus. A necessidade de buscarmos esse conhecimento da verdade, este encontro pessoal com a verdade, este encontro pessoal com Cristo. É Ele que nos apresenta, é Ele que nos convence acerca da sua doutrina. Então é importante que nós possamos vivenciar esses estudos tendo este sentido. O centro de toda a catequese é Cristo. Desde tudo aquilo que você for observar dentro da doutrina da Igreja Católica, o centro de toda a catequese é Cristo. E que esta catequese possa ecoar, né? Como nós podemos perceber da própria formação do grego, né? A palavra catequese, katekeo, né? Significa o eco, que ecoe, né? Que este ensinamento possa ecoar nos corações e possa realmente transformar vidas, transformar corações. Nós vamos iniciar, inclusive, a leitura do Catecismo da Igreja Católica, começando justamente pelo início mesmo. É interessante percebermos que logo no início do catecismo ele já começa com um prólogo, né? Neste prólogo ele vai falar a respeito, logo no número 1. Se você tem um catecismo, você pode tomar nota, inclusive, no número 1 do catecismo da Igreja Católica. Ele vai falar a respeito do caráter da vida do homem, que é conhecer e amar a Deus. Para que o homem foi criado? Para que o homem veio à existência? Para que Deus deu à existência o ser ao homem? Para que ele pudesse conhecer e amar a Deus. Ou seja, é da vontade de Deus que sejamos todos felizes, mas não que atinjamos qualquer felicidade. É necessário que nós atinjamos a felicidade dele, a felicidade de Deus. Conhecer e amar a Deus. Este é o nosso propósito. Render graças e glória a Ele. Por isso, logo no início do prólogo, ele diz justamente essa pequena citação.
Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eis o nosso propósito. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, vai dizer a carta de São Paulo a Timóteo, a primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versos 3 e 4. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Está escrito lá em Atos 4, 12. Afora o nome de Jesus. Então você já percebe que logo no início do catecismo da Igreja Católica, ele já apresenta Jesus como centro de toda a catequese, centro de tudo aquilo que nós formos trabalhar em termos de instrução. Então você vai percebendo que logo neste prólogo ele vai fazer uma rápida introdução acerca do propósito deste catecismo, né? Catecismo, digamos assim, mais recente que nós temos em toda a história da igreja, mas você vai percebendo justamente esta alocução que ele vai fazendo aqui, essa descrição da estrutura do catecismo, né? Só para que você possa se situar, o catecismo da Igreja Católica ele é dividido em 4 partes, digamos assim, podemos colocar 4 partes de fato. A parte 1, que é a que nós vamos tratar aqui, é justamente a profissão de fé. Ou seja, vamos estar estudando mesmo, de forma bastante detalhada, os 12 artigos do credo. A segunda parte corresponde aos sacramentos da fé cristã, a forma de como você deve viver a sua fé. Na primeira parte, o que eu creio. Na segunda parte, como eu posso vivenciar aquilo que eu creio por meio dos sacramentos, por meio da liturgia, né? Da realidade do que chamamos de economia sacramental. A terceira parte corresponde à vida da fé, ou seja, a realidade moral. Como eu posso efetivamente viver aquilo que eu creio, do ponto de vista moral. E a quarta parte, a minha vida de oração, a minha intimidade com aquele que eu creio. Fazer parte da minha vida e ser o centro da minha vida. E aí entra a realidade da oração. É a estrutura do catecismo da igreja e nós vamos dar início justamente com essa primeira parte que fala a respeito da profissão da fé. Se você tomar comigo o catecismo da igreja a partir do número 26, você bem pode notar aí que o título que ele vai dar para esta primeira sessão, eu creio, nós cremos. É interessante percebermos que o catecismo ele vai trabalhar com toda uma pedagogia. Antes de nós falarmos a respeito daquilo que nós cremos efetivamente, da realidade da fé que nós cremos efetivamente, o catecismo ele vai colocar aqui algo que está implícito no coração humano, algo que está implícito no coração do homem e que foi posto por Deus. É bem interessante se você observar logo este número 26 aí, eu vou procurar lê-lo aqui paulatinamente e na íntegra, para que você possa perceber qual é a intenção do catecismo logo neste primeiro propósito. Veja bem, quando professamos nossa fé, começamos dizendo, eu creio ou nós cremos. Por isso, antes de expor a fé da igreja, tal como é confessada no credo, celebrada na liturgia, vivida na prática dos mandamentos e na oração, perguntamo-nos o que significa crer. A fé é a resposta do homem a Deus que se revela e a ele se doa, trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante e ao homem em busca de um sentido último da sua vida. Por isso, vamos considerar primeiro esta busca do homem, ou seja, o primeiro capítulo desta primeira sessão. Em seguida, a revelação divina. E, por fim, a resposta da fé. Veja bem a estrutura que ele coloca aqui. Primeiro, nós vamos observar a busca do homem, a realidade do homem que crê. Segundo, a revelação de Deus, a resposta desse homem que crê. E terceiro, vem a fé. Poderíamos até separar ou pelo menos resumir em 3 palavras. Crença, revelação e fé. Né? Aparentemente, crença e fé estariam, vamos dizer assim, de certa forma até bem semelhantes os termos. Mas, na verdade, há uma pequena diferença entre crença e fé. Né? Vários povos, inúmeras circunstâncias simplesmente têm a crença.
Nós podemos perceber, por exemplo, nas diversas religiões, em diversos povos. Você vê, por exemplo, a realidade do islamismo, a realidade do budismo, a realidade do shintoísmo, do taoísmo, até do confucionismo, né? São realidades que você vai observar de uma busca da presença de Deus, uma busca de Deus, se nós percebemos, puramente pelo esforço humano. Isto é crença, é pura crença. Uma busca de Deus meramente por um esforço humano. Assim como no cristianismo também vamos observar uma busca de Deus meramente pelo esforço humano também. Só que no cristianismo, diferente de todas as outras religiões, é completamente diferente porque no cristianismo nós vamos perceber que existe um Deus que se revelou. Diferente do budismo, diferente do shintoísmo, diferente do próprio islamismo, no sentido estrito da palavra, dos muçulmanos, nós cremos num Deus que se revelou. Houve uma revelação que atingiu a sua plenitude em Cristo Jesus. E a partir do momento em que acontece esta revelação, vem a experiência da fé. Agora nós podemos falar daquele que se fez um conosco. Agora nós podemos falar daquele que assumiu a nossa natureza. Este Deus que assumiu a natureza humana, ele se revelou por meio também de um homem. Então nós vamos percebendo aí a realidade da fé acontecer. É diferente da realidade das outras religiões que não tem necessariamente fé, elas só têm crença. Por quê? Porque elas assumem o esforço de buscar um Deus, seja qual for o Deus deles. Mas para nós não. Para nós fizemos este esforço e Deus, de fato, se revelou na história. Ele entrou na história. Eis a grande diferença, eis a grande revolução, eis a grande novidade do cristianismo. Ele entrou na história, se revelou, né? Viveu como nós, foi igual a nós em tudo, exceto no pecado. Morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. E aí vem a experiência da fé. Então é isso que nós podemos observar logo no início deste catecismo da Igreja Católica. Você vai percebendo logo no começo mesmo, no número 27, que o homem ele é capaz de Deus. Acho bonita essa expressão que o próprio catecismo, no seu capítulo 1, vai falar. O homem é capaz de Deus. O desejo de Deus. Veja bem, toda a realidade que nós temos, toda a condição que nós apresentamos, todas as realidades e constituições que nós percebemos são todas limitadas, porque nós somos limitados. A espécie humana, nós enquanto seres humanos, somos limitados, temos uma limitação, até por causa da realidade do pecado original, que causou uma distorção em nós dentro dessa condição. Né? E a nossa inteligência mesmo, a nossa capacidade de percepção do alto acabou sofrendo também uma distorção e tornando-se limitada. Então, o que é que nós vamos perceber? É o que nós vamos observar, por exemplo, em uma encíclica do Papa São João Paulo II, mesmo no ano de 1997, uma encíclica belíssima, que eu também aconselho você, quem sabe, a fazer a leitura, Fides et Ratio, Fé e Razão, né? E logo no início desta encíclica, ele diz algo tremendo, né? Baseado também em alguns santos padres da igreja, quando ele vai dizer assim que foi Deus, veja bem, foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo da verdade, o desejo de conhecer a Ele. Veja bem, foi Deus quem colocou no coração do homem o desejo da verdade, o desejo de o conhecer a Ele. Ou seja, foi Deus mesmo quem colocou no coração do homem essa vontade dele, a vontade de conhecê-lo. Nós, pela nossa limitação, não teríamos jamais esta condição. E, no entanto, nós vamos perceber que Deus efetivamente coloca isso, essa inquietação no coração, aquilo que alguns filósofos antigos até mesmo vão colocar, e até hoje se constitui uma resposta que a humanidade sempre procura. Aquelas famosas frases, né? De onde eu vim, o que eu sou, para onde vou, né? Estas inquietações que existem no nosso coração, quem colocou elas no nosso coração? Foi Deus. A busca pela verdade, o desejo de conhecer a verdade. É Deus mesmo quem coloca e já vai agindo até na sua curiosidade, na sua inquietude. É isso que nós percebemos quando notamos aí ele falando logo esta condição do chamado desejo de Deus.
né? E aí quando nós percebemos, por exemplo, essa condição da fé e da razão, que João Paulo II mesmo coloca na sua encíclica, de que a fé e a razão são como que duas asas, que nos apontam para a contemplação da verdade. Fé e razão são duas asas que nos apontam para a contemplação da verdade. Eu preciso das duas realidades. Eu preciso da fé e eu preciso do intelecto, da razão. A fé sem a razão, ela se torna cega. A razão sem a fé, ela enlouquece, né? Então, é necessário as duas condições para que nós possamos alcançar a contemplação da verdade, né? E aí nós já vamos percebendo, eu quero que você me acompanhe aí já no número 30 do Catecismo da Igreja. Ele faz aqui uma menção, inclusive, a Santo Agostinho, um dos poemas mais belos que nós vamos observar nas Confissões, né? Um livro de autobiográfico, digamos assim, de Santo Agostinho. Logo, no número 30, existe aí como que uma nota, uma citação, né, que vai se evidenciar aqui no Catecismo. Eu vou ler essa citação na íntegra, porque ela trata justamente daquilo que Santo Agostinho vai falar a respeito de Deus, a respeito do conhecimento de Deus. Observe o que ele vai dizer aqui. Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor. Grande é o vosso poder, e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos. A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmos o incitais a isto. Veja bem, vós mesmos o incitais a louvar ao próprio Deus. É Deus quem coloca no nosso coração o desejo de o louvar, né? Se nós percebemos esta condição que ele coloca aqui. E ainda mais ele vai dizer, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizeste para vós, e o nosso coração não descansa, enquanto não repousar em vós. Essa frase final dessa fala aqui de Santo Agostinho é tremenda. Fizeste-nos para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Fomos para o original latino das Confissões, né? O nosso coração inquieto está sempre inquieto enquanto não repousar em vós. Porque há, de fato, algo tremendo no interior do nosso ser. Né? Se nós observarmos, por exemplo, os animais, vemos, por exemplo, um boi ou um cachorro, né? Ou qualquer outro animal, uma cabra, por exemplo, um cavalo, né? Tudo que ele tem, tudo que ele necessita está à disposição dele. Se ele quer comer, existe ali o capim, né? Existe a ração para o animal, a realidade sexual daquele animal. Né? Se ele quer copular com outro animal, ele consegue saciar-se. Quando ele come, ele se sacia. Quando ele tem relações de acasalamento com o outro animal, ele se sacia. Terminou aquela relação, pronto, ele está saciado. Mas com o homem é um pouco diferente, se nós assim pudermos perceber. Com o homem é diferente por quê? Porque o homem, nada disso consegue saciar o coração do homem. Pode notar, você observa que não é a comida que sacia o coração do homem. O homem pensa que é a comida que sacia o coração do homem e, na verdade, não é a comida. Né? Ele come e não se saciou. Às vezes ele fica até mais viciado, digamos assim, naquela condição e realidade. Busca a felicidade, vamos dizer, na bebida. Bebe, não consegue se saciar. Pelo contrário, às vezes fica dependente da bebida, do álcool. Né? E às vezes busca a sua felicidade na realidade dos afetos, né? Na questão afetiva, nas relações sexuais, e percebe que diante das relações sexuais que ele toma, ele não consegue se saciar. Isto é um fato. Já você observar a sua própria vida. Eu estou falando aqui detalhes teóricos, mas você pode notar na prática, na sua própria condição de vida mesmo. A sua realidade de vida demonstra que nada pode saciar o seu coração, como o próprio Santo Agostinho coloca aqui nas suas Confissões. O nosso coração inquieto está, enquanto não repousar em Deus. Então, se nós percebemos toda esta realidade. Então, observe bem isto.
o ser humano, ele não tem sede de água, não tem sede simplesmente de comida, não tem sede simplesmente de sexo, de drogas, né? Digamos, festas. O ser humano tem sede de Deus. Então, por ocasião da realidade do pecado original, abriu-se aí um grande abismo no coração humano. E este abismo só pode ser preenchido por Deus. Este abismo, como se costuma dizer, tem o tamanho de Deus. Só Deus é capaz de preencher. Interessante observarmos, inclusive, a cosmogonia, né, a cosmovisão de Santo Agostinho, quando ele fala aqui nessa sua condição nas Confissões, ele vai, de forma assim muito sublime, lidar com a realidade mesmo, até dos próprios elementos, né, que nós percebemos na natureza. A terra, por exemplo, que tende para, digamos assim, para o solo, efetivamente, né? Se você pegar algum instrumento sólido, né? Por causa da própria gravidade, a tendência dele é de ir para a terra. A água, do mesmo jeito. A realidade do ar, que tem uma tendência a subir. Do fogo, que tem uma tendência a subir. Mas, se nós percebemos o interior do coração humano, existe um outro elemento, digamos assim, podemos até colocar como sendo a própria alma, né? Que é uma realidade espiritual. A alma, ela tende para Deus, né? Ela tende para Deus. O que é que segura a alma? Como diz São Paulo, né? Está aprisionando, vamos dizer assim, o corpo que aprisiona a alma. Ele diz, quisera eu me desprender destas amarras, destas grades, desta prisão, que era a própria realidade corporal dele, para estar com Deus. Porque a alma se desprendendo do corpo, e isto traduz-se como a realidade da morte, a alma humana, ela tende para Deus. Então ela está como que, digamos assim, entre aspas, né, aprisionada nesta carne, né? Que alguns santos, inclusive, vão até colocar, Santa Teresa d'Ávila mesmo, ela tem um poema belíssimo dela que vai dizer, eu morro porque eu não morro, vivo sem viver em mim, né? Aquela experiência mesmo, desejo já ardente de estar com Deus, né? Experiências místicas que ela vem a colocar, inclusive, na sua vida. Então nós já vamos percebendo esta condição logo aqui no início. Deus coloca no coração do homem o desejo de querer encontrá-lo. O desejo de cada vez mais querendo buscá-lo. A sede de Deus. É isso que acontece com muitas pessoas, por exemplo, que tem aquela tendência, quando tem um encontro pessoal com Cristo, fica com aquela sede do Senhor. Desejo de encontrar com Deus, de estar com Ele, de vivenciar com Ele. Aquilo que o próprio Santo Agostinho ele fala quando se encontra com a verdade no seu processo de conversão, quando Santo Agostinho vai dizer, tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que eu te procurava fora e tu estavas dentro de mim. Né? E agora que eu te encontrei, eis que o meu coração arde por tua paz. Olha só que maravilha, quando você se depara com o conhecimento da verdade. Agora que eu te encontrei, o meu coração arde por tua paz. Né? Tu rompeste a minha surdez. Isso que Santo Agostinho vai falar nas suas confissões, no livro 9. Né? Se nós formos notar, inclusive, nós vamos percebendo aqui, já no início do catecismo, se você bem puder observar no número mesmo, o 29, ele vai dizer algo interessante também, porque vai se alegar e vai se dizer que o homem é um ser religioso, né? Como o próprio catecismo mesmo vai falar. O homem, ele é um ser religioso. Independentemente, até mesmo o ateu é um ser religioso. Faz parte da natureza humana buscar esta conexão, digamos assim, com as realidades elevadas, se assim pudermos perceber. Né? Até mesmo a condição do próprio ateu. Né? O ateu, na verdade, há alguns teólogos, inclusive, que vão afirmar que ele não é que ele não creia em Deus, né? Mas o ateu, ele não quer que Deus exista, tal como o credor que não quer que o seu devedor, né? Digamos assim, exista, digamos, efetivamente, né? Aquele que deve, não quer que o seu credor, de fato, exista, né? Justamente porque ele não quer pagar a dívida, assim como Deus e o homem, né? Deus existe, mas existem regras, existem leis, existe uma lei moral, existe uma lei divina, né? E nós precisamos estar cumprindo também esta lei, aderir a esta lei. E quando não quero cumprir essa lei, qual vai ser a primeira prerrogativa que eu faço? A primeira tentação a qual eu quero recorrer? A de que Deus não existe, né?
Então eu acabo, digamos assim, dizendo que ele não existe, mas no fundo, não querendo que ele exista, né? Essa realidade que o ateísmo hoje vem a propagar. Mas se nós notarmos no número 29, ele vai dizer o seguinte: mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origens muito diversas. A revolta contra o mal no mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião e, finalmente, essa atitude do homem pecador, que por medo se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado. É o que nós podemos perceber aí, e a Sagrada Escritura está repleta de momentos em que percebemos aí que o homem foge do chamado de Deus, né? É aquela realidade. Nós tendemos a Deus, nós temos uma tendência para alcançar a Deus, para chegar até o conhecimento da verdade. Mas o que nos impede? É justamente o que diz aí no número 29. Diversos empecilhos. Vou repetir para que você possa observar. A ignorância ou indiferença religiosas, preocupações com as coisas do mundo, como o mundo nos preocupa, e nos preocupa tanto que por vezes nos dispersamos. Temos uma facilidade muito grande, sobretudo nesses tempos atuais, de nos dispersarmos, né? Com as redes sociais, com essa questão das redes sociais, nossa tendência grande para a dispersão. Então, a necessidade de focar em Deus. Mas a dispersão acaba sendo uma grande inimiga dentro desse processo, né? A realidade da preocupação com as coisas do mundo. É aquela realidade que Jesus mesmo vai falar: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. No que é que você passa o dia pensando? No que é que ocupa teus pensamentos durante o dia? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Teu pensamento é ocupado pelas coisas do alto ou teu pensamento é ocupado pelas coisas da terra, pelas coisas de baixo, pelas coisas do barro ou até mesmo pelas coisas do lodo e do esgoto, como tantas e tantas vezes nas circunstâncias de pecado se evidenciam. Então, diante disso, ele vai dizer ainda, né? Além das coisas do mundo, a preocupação com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, né? O mau testemunho, o contra-testemunho que muitos de nós, cristãos, católicos, muitas vezes damos. Pessoas que dizem: eu não vou para a igreja porque fulano que está ali, ele não tem pré-requisitos para estar ali. Eu não quero ser como ele. Veja que tristeza. Para muitos de nós cristãos, muitos de nós católicos, né? O mau testemunho, o contra-testemunho, que muitas vezes afasta de que as pessoas possam também buscar este conhecimento da verdade. E ainda ele vai dizer as correntes de pensamento hostis à religião, a questão das ideologias, né? A realidade mesmo de doutrinas erradas, doutrinas falsas, né, que ludibriam, doutrinas estranhas, como de São Paulo, que vão ludibriar para a própria perdição da alma aquelas doutrinas, né? E aí nós vamos percebendo que o homem vai se escondendo diante de Deus. E aqui eu cito, por exemplo, a experiência dos nossos primeiros pais, que a própria Sagrada Escritura vai colocar, por ocasião do pecado original, os nossos primeiros pais, né, a realidade de Adão e Eva, que nós estamos lá no Gênesis. Eles se afastam de Deus, né? Eles se escondem de Deus. É interessante percebermos, porque nós fomos criados, como diz o Gênesis, para passear com o Senhor à brisa da tarde, né? E a brisa da tarde, se você for observar no livro do Gênesis, a brisa da tarde, na tardinha, podemos assim dizer, o Senhor procura o homem no paraíso e cadê o homem? O homem havia se escondido de Deus, o homem havia fugido de Deus. E aí você vai percebendo o que ocorre naquele diálogo, né? Perceba o que acontece naquele diálogo. Quando Adão se esconde de Deus juntamente com Eva, Deus os procura e diante daquela condição: onde estavam vocês? Que eu não os achava, que eu não os via. E aí Adão ele olha assim para o Senhor e diz: é porque estávamos nus, por isso nos escondemos. Já diante da realidade do pecado. Né? Eles já vivenciavam diante daquela condição com a serpente. E aí, diante desta condição, o Senhor pergunta: e como vocês souberam que estavam nus? Estávamos com vergonha. A nudez original, que era, digamos assim, para a glória de Deus, né? Antes do pecado, agora, por ocasião do pecado, a nudez
que era glória, que era para a glória de Deus, agora se torna vergonha, né? Então, a nudez original, o que significa dizer isso? Eu olho para, vamos dizer, Adão olhava para Eva, vamos imaginar, e ele enxergava a glória de Deus resplandecendo nela, podemos assim perceber. E vice-versa. Por ocasião do pecado original, há uma distorção na imagem, né? O homem que foi criado a ser imagem e semelhança de Deus, ele acaba se constituindo agora vergonha. E aí ele se esconde do Senhor, se afasta do Senhor. E ao final, o Senhor ainda questiona, mas por que vocês comeram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal? E aí o homem vai e responde para Deus, foi a mulher que tu me destes, ela me apresentou este fruto. E é interessante como a realidade do pecado distorce as realidades. Veja bem, ele diz, foi a mulher que tu me destes. Ao fim das contas, o homem passa a colocar a culpa em Deus por toda a desgraça que lhe acontece, né? Quem deu esta mulher para mim? Foi você, ó Deus. Então você vai percebendo que a natureza humana, que antes tinha sido criada para a glória de Deus, agora ela culpa Deus por tudo aquilo que acontece na vida, na história da humanidade. Então você já vai percebendo esta realidade, inclusive quando ele fala aqui que o homem foge do seu chamado. Inclusive ele cita aqui, tá uma citação do profeta Jonas, né? No livro do profeta Jonas, o homem foge do seu chamado dentro deste processo. Por isso a necessidade de alegrar o coração daqueles que buscam o Senhor. Se assim bem pudermos notar, nós vamos perceber também que a partir do número 2, como nós percebemos aí no número 31 do Catecismo, ele vai tratar aqui um pouco das vias de acesso ao conhecimento de Deus. Interessante percebermos esta realidade, esta condição. Ele diz assim, no número 31, criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias para aceder ao conhecimento de Deus. Chamamos-las também de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitam chegar a verdadeiras certezas. Ele vai tratar justamente aqui de uma realidade até mesmo no âmbito filosófico, se nós pudermos perceber. Ele diz ainda, estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, quais são as duas vias que o catecismo coloca aqui para que você possa buscar e ter acesso ao conhecimento de Deus? Primeiro, o mundo material. O mundo criado, realidade criada, para que você possa conhecer a Deus. E segundo, a pessoa humana, né? Podemos até dizer o ponto alto de toda a criação, né? Porque o ponto alto de toda a criação é justamente o gênero humano. Então, se você notar aí, ele já vai falar a respeito do mundo, no número 32. E veja que interessante observarmos aqui o que ele fala sobre esta condição do mundo. A partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. Se nós observarmos nesse pequeno parágrafo, no número 32, ele dá aqui uma, digamos assim, uma realidade das 5 vias, digamos assim, da existência de Deus, proposta por Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, né? Se nós observarmos, as 5 vias estão aqui bem resumidas nestas pequenas linhas deste parágrafo número 32, se nós observarmos aqui, né? As 5 vias que são, que Tomás coloca, a via do movimento, a segunda via que seria a causalidade, né? Deus é a causa de todas as causas não causada, podemos assim observar. Eu gosto dessa expressão, Deus é a causa de todas as causas, não foi causado por nada, né? Se nós pudermos colocar a terceira via, a via da contingência, a quarta via que seria da perfeição dos entes, né, da beleza, a quinta via, prova da existência de Deus pelo governo do mundo, né? Não vamos entrar aqui nos detalhes das 5 vias da existência de Deus, porque fugiria um pouco e entraremos numa questão muito mais filosófica, mas você querendo aprofundar as 5 vias da existência de Deus, seja como que, filosoficamente, né, Santo Tomás, usando a razão, usando a inteligência, ele chega, né, a uma teoria, digamos assim, que prova
que Deus existe, usando apenas a razão. Nós ainda não estamos falando da revelação. É interessante percebermos isso. É o esforço do homem em querer mostrar que Deus existe. E Santo Tomás, ele faz essa empreitada, digamos assim, né? Lá na Suma Teológica, logo na primeira parte da Suma, e você vê logo aí abaixo, no rodapé do Catecismo, ele relata um pouco a respeito desta condição, inclusive, da formação da Suma, né? Da citação que ele vai colocar no Catecismo também. Mas Santo Tomás, como também outros autores, outros teólogos também trabalharam um pouco isso, Santo Anselmo, né, por exemplo, aquele esforço humano de, pela razão, pelo raciocínio, pela lógica, querer dizer, mostrar e provar que Deus existe. Sem falar tanto de fé, né? Mas falando mais, utilizando-se da razão. Santo Tomás, ele tenta, justamente na Suma Teológica, na sua primeira parte, ele faz uma descrição um pouco mais pormenorizada com relação a essas 5 vias da existência de Deus. E aí você vai percebendo aquilo que São Paulo afirma a respeito dos pagãos, como ele vai dizer aí, olha, o próprio São Paulo mesmo, ele vai falar um pouco sobre essa necessidade de ter acesso às coisas de Deus através do mundo material. Ele diz assim: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, no caso, entre os pagãos, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas. E aí, ele também cita Santo Agostinho, nessa belíssima passagem que nós observamos aqui, também de Santo Agostinho, um de seus sermões, ele vai dizer o seguinte: veja que beleza, que poesia, que maravilha que nós observamos nessa linguagem que Santo Agostinho coloca. Interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu. Interroga todas estas realidades. É interessante se notar que ele coloca aqui os elementos, né? A beleza do mar, no caso a água, a beleza do ar, que se dilata e se difunde, a beleza da terra, né? A beleza do céu, e aí podemos citar a questão das estrelas, do sol, né? A questão do fogo. Interroga todas estas realidades. Todas elas te respondem: olha-nos, somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo? Não sujeito à mudança. Né? Quem foi que fez todas as coisas belas? É o que Santo Agostinho está dizendo. Quem foi que fez todas as coisas belas, senão o belo? Quem fez todas essas coisas sujeito à mudança, senão aquele que não está sujeito à mudança? Veja que interessante observar a poesia que existe aqui, mas a profundidade teológica que Santo Agostinho coloca nessa expressão. E aí você vai ter também, a partir do número 33, né, ele também vai falar um pouco a respeito do outro ponto que está relacionado ao conhecimento de Deus, que é a realidade do homem, né, a condição do homem, o gênero humano. Ele diz assim: com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade e a voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à só matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. Ele vai colocando realmente a realidade de que a alma tem origem em Deus e tende para Deus, tem uma tendência a Deus. Ela busca ansiosamente a Deus. Como diríamos nos Salmos, né? O Salmo 1 vai dizer: minha alma tem sede de Deus. Né? A alma ela anseia por encontrar o seu amado, por encontrar o seu Deus. Justamente esta condição e realidade. E se nós ainda pudermos notar, ao longo de toda esta interpelação, ele ainda vai dizer: o mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último, mas que participam do ser em si. O ser aqui é o próprio Deus. Deus é o ser em si. E é Ele quem dá o ser. É Ele quem dá o ser a todas as criaturas, a todas as realidades da criação. Ele é quem dá o ser. Especialmente, né, podemos até um pouco nos adiantar, tanto as realidades materiais quanto as realidades espirituais.
Deus dá o ser a toda e qualquer criatura. Ele que é a fonte do ser. E se nós notarmos ainda, ele vai dizer: assim, por estas diversas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. Essa expressão típica, né? E que todos chamam Deus, ele colocou até aspas aqui, expressão típica de Santo Tomás de Aquino. Logo aí, você vê mesmo, nesta citação número 11, ele vai dizer aí onde você encontra essa passagem. Está lá na Suma Teológica, na primeira parte, na questão 2, o artigo 3. Então você vai notar lá da Suma de Santo Tomás, para você que quiser aprofundar, inclusive, sobre as vias da existência de Deus. É interessante observar, meu querido irmão, se você não tem tanto afinco com o catecismo da Igreja Católica, você nota que ele é riquíssimo de citações, né? Perceba que, de repente, tem uma expressão, tem um número pequenininho aí em cima de determinada frase, de determinada palavra, e aí você vai comparar lá embaixo, na nota de rodapé, lá do catecismo, e ele está lá a citação de onde foi tirada aquela constituição, aquela realidade, aquela condição, algumas siglas, né? Para você ter afinidade com o catecismo. No final do catecismo você vai ter lá, já no finalzinho, o significado dessas siglas, né? Se você bem puder querer se interessar mesmo por aprofundar-se na fé. Porque o bonito é você realmente buscar esta riqueza, este tesouro espiritual, este verdadeiro presente de Deus, que é este catecismo da Igreja Católica para nós, né? Foi um presente de Deus dado pelas mãos de João Paulo II para cada um de nós nos nossos tempos, nesse tempo que nós estamos vivendo. E aí nós já vamos percebendo, por exemplo, já no tópico 3, a partir do número 36 do catecismo, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Nós percebemos aqui que falávamos das vias de acesso ao conhecimento de Deus utilizando-se da razão, né? A realidade do mundo material, a realidade do homem, mas aqui ele ainda vai falar um pouco a respeito do conhecimento de Deus segundo a Igreja. E ele vai dizer aqui, justamente no número 36, ele diz: a Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. É interessante notar isso. Ou seja, o homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Importante notar isso, porque o pecado original ele distorceu a nossa inteligência, né? A nossa inteligência para com as coisas de Deus ela ficou como que obnubilada, digamos assim. Há uma penumbra, há como se fosse um véu, ficou algo opaco. O que era tão claro antes do pecado original, por ocasião do pecado original, ficou muitas vezes obscuro, né? Só que não houve uma distorção completa. Não houve uma distorção total da inteligência. Nós ainda apresentamos, apesar de toda essa distorção, apresentamos uma capacidade de conhecer as coisas de Deus através da razão. Já imaginou? Jesus, ele vem até nós, ele se apresenta, se revela como Deus, vem nos apresentar, inclusive, a experiência do Pai, né? Ele vai dizer, o Pai e eu somos um. É quando nós já vamos percebendo a realidade trinitária, podemos assim observar, de que Jesus ele vai apresentar um Pai, e este Pai que Jesus apresenta é Deus. Vamos percebendo que Deus tem um Filho, e este Filho se apresenta para nós em Cristo Jesus, e esse Filho é Deus. E essa explicação, esse entendimento de que um Deus trindade, porque esse Jesus ele vai dizer que vem enviar o Espírito Santo, que é Deus, e essa realidade trinitária que vai sendo revelada a nós dentro desse processo. Há uma necessidade, de certa forma, um pouco da razão humana para que possamos também entender um pouco dessa realidade, desta condição, né? Então você percebe que não houve uma distorção completa da inteligência para entender as coisas de Deus. Isto é graça de Deus, para que nós pudéssemos passar um pouco a experiência de conhecê-lo, de conhecer a verdade, já que existe um abismo muito grande entre Deus e o homem, né? Existe um abismo tremendo entre Deus e o homem, se assim bem pudermos observar. E aí nós vamos notar, a partir do número 37 e seguintes, né? Essas condições históricas que se encontram, inclusive, ao longo de toda a história, até mesmo da igreja, desse entendimento
do conhecimento de Deus, que nós podemos perceber aí no número 37, nesta citação que foi tirada da encíclica Humani Generis, do Papa Pio XII, né? Por ocasião lá de 1950, nós vamos perceber justamente nesta encíclica Humani Generis, que ele vai tratar justamente um pouco sobre esta realidade. Ele diz o seguinte: pois embora a razão humana, absolutamente falando, possa chegar com suas forças iluminaturais ao conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal, que governa e protege o mundo com a sua providência, bem como chegar ao conhecimento da lei natural impressa pelo Criador em nossas almas, de fato, muitos são os obstáculos que impedem a mesma razão de usar eficazmente, e com o resultado desta sua capacidade natural, a realidade das verdades que se referem a Deus e as relações entre o homem e Deus, que são verdades que transcendem completamente a ordem das coisas sensíveis. E quando estas verdades atingem a vida prática e a regem, requerem sacrifício e abnegação. A inteligência humana, na aquisição destas verdades, encontra dificuldades tanto por parte dos sentidos e da imaginação, como por parte das más inclinações, provenientes do pecado original, donde vemos que os homens em tais questões facilmente procuram persuadir-se de que seja falso, ou ao menos duvidoso, aquilo que não desejam que seja verdadeiro. Aquilo que falávamos há pouco a respeito do ateísmo, né? O ateu, ele não necessariamente não crê em Deus, apesar de ser isto que ele realmente proclama, né? E fala até com ares de intelectualidade. Mas no fundo, ele torna aquilo que ele não quer, aquilo que ele não concorda, como sendo falso. Ao mesmo tempo duvidoso. Aquilo que ele não deseja que seja verdadeiro. O Papa Pio XII vai falar isso na encíclica Humani Generis, se nós assim bem pudermos notar. Você percebe que o Catecismo cita este documento e no número 14, se você notar aí, ó, ensinando você a fazer a pesquisa da citação, né? Número 14, logo abaixo da citação, você vai lá na nota de rodapé e vai observar onde foi que ele encontrou esta citação. Né? De onde foi que o Catecismo tirou esta citação. E aí, finalizando este tópico, ele diz assim: por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus. É interessante. Você vai notar que o homem, ele, com o seu esforço, é possível alcançar digamos assim, este conhecimento de Deus, ter acesso ao conhecimento de Deus pelo esforço natural da razão. Né? Mas chega um momento que o homem não pode mais, porque Deus é infinitamente superior ao homem. E aí, quando ele vem com o seu auxílio sobrenatural da graça, né? É quando vem a revelação. Ele vai ser iluminado pela revelação de Deus. Não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, está lá no número 38, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, de per si, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com certeza firme e sem mistura de erro. Né? Ou seja, Deus mesmo auxiliando com a sua graça, mesmo a realidade intelectual. Né? Por isso a necessidade mesmo de buscar o auxílio de Deus, até mesmo na busca pelo conhecimento da verdade. E aí, já finalizando este primeiro momento, esta primeira aula, nós vamos observar aí o número 39, ele vai dizer assim: como falar de Deus? E ele vai falando desde já a respeito das criaturas, a respeito do próprio gênero humano. Ele diz logo no número 39, ele fala assim: ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e ateus. É a partir do momento que você vê essa busca pelo conhecimento de Deus, utilizando-se do raciocínio lógico, utilizando-se da filosofia. É interessante notar o Catecismo fazendo aqui essa interpelação nesse diálogo com outras religiões, inclusive especialmente não cristãs, né? Aquilo que chamamos de diálogo interreligioso. Nós vamos perceber justamente, utilizando-se da filosofia, utilizando-se das ciências naturais, é possível
buscar o conhecimento da verdade e até dialogar com religiões até mesmo não crentes e até mesmo ateus, se pudermos assim perceber. Essa fala é muito clara quando observamos, por exemplo, Bento XVI discursando a respeito desta condição. E ele ainda vai dizer mais, Uma vez que nosso conhecimento é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. É o que Santo Agostinho muitas vezes vai colocar. Se Deus fosse para ser compreendido, ele não seria Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo o nosso modo humano limitado de conhecer e de pensar. Por isso que por vezes nós vemos na história humana o Senhor mesmo buscando adaptar-se à nossa condição, digamos assim, se pudermos perceber, Tendo em vista que a própria Sagrada Escritura vai falando de sentimentos de Deus, mas nós sabemos que Deus é infinitamente superior a qualquer realidade. E, no entanto, a Escritura vai dizer que Deus se irou, que Deus se decepcionou, que Deus se arrependeu. Na verdade, ele não se decepciona, ele não se arrepende da sua obra, daquilo que ele faz. Mas como nós somos tão limitados no conhecimento, muitas vezes é necessário que haja uma linguagem mais humana, para que possamos compreender o que a Sagrada Escritura mesmo está querendo nos transmitir a partir daquela mensagem, a partir daquele escrito. E aí nós já vamos percebendo, já chegando ao término, ao final já dessa primeira aula, nós já vamos notar até mesmo no número 42, se você ver comigo no Catecismo, ele vai dizer assim: Deus transcende a toda criatura. Por isso é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente de pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível e inatingível com as nossas representações humanas. Interessante observarmos aqui que o Catecismo, no número 42, ele vai tratar um pouco do que se costuma chamar em teologia, de teologia negativa. Muito mais do que falar aquilo que Deus é, falemos do que Deus não é. Então, Deus é inefável, ou seja, ele não é visível, se assim pudermos notar. Ele não é possível expressar por meio da linguagem o que Deus é, efetivamente. Deus é incompreensível, ele não é compreensido, não é para ser compreendido. Deus é invisível, não é para ser visto, ele não é visto, podemos assim observar. Inatingível, inalcançável, Ele é insondável, podemos assim perceber. Na linguagem podemos observar negativa nesse sentido, com as nossas representações humanas que ele vai colocar. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Então, nada que nós falemos pode exprimir efetivamente quem é Deus de fato. Nós temos uma ideia graças à nossa realidade, nosso esforço, mas sempre limitado, o esforço humano dentro desse propósito. E finalizando já essa primeira aula, esse primeiro momento, no número 43 ele vai dizer: assim falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança. Não dá para notar uma semelhança com Deus sem não notar antes uma dessemelhança ainda maior. Existe um abismo imenso entre o homem e Deus. É algo assim extraordinariamente, absurdamente imenso este abismo, incomensurável este abismo. Há um abismo tremendo entre o homem. Nunca poderemos chegar a Deus. É por isso que ele vem até nós. É por isso que ele desce até nós, se assim bem pudermos perceber. E aí ele vai dizer: não podemos apreender de Deus o que ele é, mas apenas o que ele não é, e de que maneira os outros seres se situam em relação a ele. E aí você pode observar já na citação mesmo, se nós percebermos, de Santo Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios, ele vai falar justamente sobre esta realidade aí, daquilo que Deus não é, em relação a todas as outras criaturas. Muito bem, meus queridos irmãos, nós percebemos que finalizamos aí este primeiro capítulo
desta primeira sessão, se assim pudermos perceber, do Catecismo da Igreja Católica, que trata do conhecimento de Deus aqui com o número 43. Se nós notarmos ainda, a partir do número 44 até o 49, a pedagogia do catecismo é bem interessante, porque ele traz aí alguns tópicos com o título Resumindo tudo aquilo que nós falamos, que nós mencionamos de forma bastante sucinta. Ele vai colocar aí já no finalzinho deste primeiro capítulo, né? Esta condição de tudo aquilo que nós mencionamos, que nós experimentamos aqui de informação ao longo desse caminho itinerário inicial. Então, desde já eu quero agradecer pela sua paciência, quero agradecer e louvar a Deus mais uma vez pelo sim que você dá aqui conosco, né? Neste projeto tão belo, tão magnífico, que é de realmente levar a palavra de Deus, levar a doutrina cristã, a doutrina católica, para que tantos catequistas possam realmente se aprofundar na fé, se aprofundar no conhecimento do amor de Deus, se aprofundar na sabedoria de Deus, buscar efetivamente a sabedoria de Deus dentro desse processo, para que você possa realmente multiplicar, né, esse conhecimento para tantos outros corações que precisam conhecer a verdade. É urgente. Conheçamos a verdade. Conhecereis a verdade, diz nosso Senhor, e a verdade vos libertará. A verdade é o quê? É Ele mesmo, é Cristo Jesus. Então, louvado seja Deus pelo dom de sua vida. Quero entregar nesta Ave Maria o seu coração, a sua história, o seu conhecimento, o seu tempo, a sua paciência, inclusive, porque é um trabalho que exige, de certa forma, paciência, né? Até mesmo de acordo com a própria linguagem do catecismo. Algumas pessoas podem não estar acostumadas com a linguagem do catecismo, mas é algo que facilmente você pode ir se adaptando. Peça a Deus sempre a graça de que Ele abra o teu entendimento, a tua inteligência, abra o teu pensamento, a tua realidade intelectual, intelectiva, para que você possa compreender as coisas do alto, compreendendo, apaixonar-se por ela, beber desta fonte, desta riqueza, que é o catecismo da Igreja Católica. Rezemos juntos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sainte Marie,